Graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 28 ao 31. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Nós estamos falando sobre a doutrina do alto sacrifício. E hoje nós vamos falar sobre as recompensas do sacrifício pessoal. Diga comigo, as recompensas do sacrifício pessoal. Amém. Todos encontraram o livro de Marcos, capítulo 10. Capítulo 10 fala sobre o divórcio. Jesus abençoa as crianças, o jovem rico. Diga, o jovem rico. Amém. Vamos dar continuidade à doutrina do alto sacrifício. Versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. A igreja de Cristo está aqui? Amém? Então vamos lá. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Podeis tomar assento. Quantos estão felizes? Amém. Quando eu vejo um dia como hoje, um dia em que estamos no meio de um feriado prolongado, tempinho fechado, esta chuvinha gostosa, o que você logo pensa? Eu pensei que você pensava como é bom estar na casa do Senhor. Mas todos pensam isso, nós pensamos isso, a nossa carne pensa isso. Mas diga, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Quantos estão felizes? Amém. Vocês já sabem por que eu digo que eu estou feliz, né? Com esta cara feia eu preciso avisar, porque senão a pessoa acha que eu estou sempre nervoso, com fome, fazendo jejum. A cara do pastor não muda, então eu preciso avisar. Nós vamos falar hoje sobre as recompensas do sacrifício pessoal. É algo pouco falado, é pouco ministrado sobre a doutrina do alto sacrifício, e muito menos se fala da recompensa, porque não temos ideia. Muitas pessoas não conseguem entender como que acontece as recompensas no mundo espiritual, como Deus nos abençoa e recompensa o sacrifício que nós fazemos. Quantos estão fazendo um sacrifício de estar aqui hoje? Quantos estão fazendo um sacrifício de estar aqui hoje? Eu pensei que era bom estar aqui. Mas para você é um sacrifício estar aqui? Para alguns é um grande sacrifício vir à igreja, para outros é uma grande alegria. Mas nós sabemos que o Evangelho não é só feito de alegrias, não é feito de um mar de rosas. E se é feito de um mar de rosas, também há espinhos. E há momentos em que temos perseguições, e há momentos em que temos que fazer grandes sacrifícios. Mas deixa eu te fazer uma observação. A segunda: alguma vez nós vemos na Bíblia Deus falando, nós vemos Jesus falando sobre a oferta de Davi? Nós vemos a Bíblia falando e registrado sobre o coração.
o coração de Davi era mais precioso do que a sua oferta. Deus olha para as mãos de Davi e a oferta que ele entrega, e em seguida olha para o seu coração, e a palavra registra: Davi, um homem segundo o meu coração. Nós lemos o texto, e o último versículo é uma ilustração, uma mini parábola, que diz: porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O que Jesus está querendo dizer com isso? Os que entregaram muito, pode ser que seja aquele que entregou menos, e pode ser que eu, na minha fraqueza, nas minhas poucas condições, seja a menor oferta, mas pode ser que eu seja o primeiro. Eu não me lembro de Jesus falar sobre a oferta de Davi, mas eu me lembro, e eu não me esqueço, que ele fala de uma oferta de uma viúva. É ele declarando que muitos que são os últimos neste quesito serão os primeiros. Nós podemos ser os primeiros, mas isso vai depender do meu coração. Como é que está o seu coração? Como é que está o nosso coração em relação às ofertas e os dízimos? Como que é o meu coração em relação aos sacrifícios pessoais? Nós vemos que a doutrina do alto sacrifício, falamos sobre o jovem rico, e em seguida o jovem rico abaixa a sua cabeça e volta para sua casa triste, e Jesus começa a conversar com os seus discípulos, e o texto que nós lemos hoje fala que aquilo que eu deixo para trás, o sacrifício que eu faço, eu vou receber 100 vezes mais. Não é isso que nós lemos? Eu fico imaginando, sabe, Pedro. Os obreiros estão estudando o livro de temperamentos, transformado pelo Espírito Santo, e alguns já começaram a ler a parte de Pedro. E Pedro está ali do lado de Jesus, e Jesus está conversando com o jovem rico. O jovem rico tem uma pergunta muito importante, eles conversam, e Jesus fala: só te falta uma coisa. E Pedro está ali, acompanhando o seu mestre, aprendendo. E aquele jovem rico sai triste, porque ele não queria pegar a sua riqueza e entregar aos pobres. Mas isso fez uma luzinha acender na mente de Pedro. Uma luzinha começou a acender na mente de Pedro, e Pedro ficou pensando: mas e eu que fiz isso? E eu que sou o seu discípulo, e eu deixei tudo para trás. Eu deixei as redes, eu deixei o barco, eu deixei os meus pais, eu deixei a minha família, eu coloquei o Senhor em primeiro lugar. O que eu vou ganhar com isso? Porque muitos olharam e disseram: é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam admirados, eles ficam espantados, e a palavra diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. Mas enquanto a maioria dos discípulos estão dizendo: é muito difícil abrir mão de tudo, é muito difícil, para não dizer quase impossível, que um rico se salve, Pedro está pensando: eu fiz isso, o que eu vou ganhar com isso? E a conversa, a mensagem de hoje começa com isso. Pedro diz: nós deixamos tudo e te seguimos. Diga: nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Diga: qual é a recompensa do sacrifício pessoal? E Jesus parece que muito animado e motivado, ele diz: olha, você que deixou o campo, você vai receber 100 vezes mais.
É uma boa recompensa ou não? É uma boa recompensa ou não? Vale a pena fazer um sacrifício ou não? A grande questão é que nós vamos ter que analisar se isso é verdade. Será que Jesus não estava muito animado, motivado? Será que Jesus não se excedeu nas suas palavras? Será que Jesus não estava simplesmente falando por parábolas? Ou isso é uma verdade literal? Nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Então, com referência ao autossacrifício, nós podemos dizer, muitos que fossem os primeiros nesse aspecto, poderiam ser os últimos no verdadeiro método, por falta de um outro elemento que formava um ingrediente essencial do cálculo, isto é, a motivação correta. E é possível que houvesse outros que fossem os últimos naquele requisito, porém os primeiros a serem recompensados pela virtude do espírito com que eram animados. É o que nós falamos. A grande questão no sacrifício está na motivação do coração, e não na quantidade, mas sim na qualidade. Não adianta eu entregar um sacrifício muito alto, esperando um retorno, fazendo uma negociação, barganhando com Deus. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou te dar isso, mas Senhor, o Senhor tem que fazer isso por mim. O grande requisito é a motivação do coração. Eu vou te entregar, eu vou fazer, eu vou sacrificar, porque eu te amo. E o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está acima dos meus pais. O Senhor está acima da minha família. O Senhor está acima dos meus negócios. Então o que manda no sacrifício é a motivação. Nosso tema presente trata das recompensas do sacrifício pessoal pelo reino dos céus. A primeira coisa que impacta aqueles que pensam nessas recompensas é a total desproporção entre elas e o sacrifício feito. Como eu disse, a recompensa é muito grande. Você não vai receber o dobro. Você não vai receber 7 vezes mais. Você vai receber 100 vezes mais. É como Isaac, que lançou a semente sobre a terra, e naquele mesmo ano, ele colheu para cada semente 100 vezes mais. O Senhor poderia ter dito: vocês abandonaram tudo? Qual era o valor daquilo que vocês possuíam? Porque quando Jesus está conversando com um jovem rico, diga o jovem rico, ele tinha muito para sacrificar, e por causa do amor ao dinheiro, ele não sacrifica, e ele volta atrás, ele não segue Jesus. Mas ao mesmo tempo, como nós falamos, acendeu uma luzinha na mente de Pedro, ele diz: mas eu deixei tudo. E Jesus poderia dizer: Pedro, só entre nós aqui, Pedro, você não é jovem, muito menos um príncipe rico, Pedro. Você é um simples, para não dizer um pobre pescador, Pedro. Você estava falido, Pedro. Você lembra quando eu me encontrei com você, que você não pescava um peixinho, Pedro? Você fez a pesca milagrosa porque eu liberei uma palavra profética sobre a sua vida, Pedro. Você não tinha nada, Pedro. Agora vem falar para mim que você deixou tudo para trás. Mas foi isso que Jesus fez? Diga não. Jesus, ele gosta de se colocar como devedor. Por mais que a proporção do que o jovem rico tinha, e ele poderia sacrificar, era muito grande e muito superior a tudo que Pedro sacrificou, Jesus, ele ama Pedro, ele respeita Pedro, ele admira Pedro pelo que Pedro fez, e por mais que fosse
um sacrifício pequeno, comparado com o jovem rico, Jesus, ele dá uma resposta muito boa a Pedro. Pedro, você deixou as redes, você deixou os barcos, você deixou o emprego falido, em que você estava passando dificuldade, passando fome, e você abriu mão de tudo por mim. Por isso, Pedro, você vai receber 100 vezes mais. Por isso que, de imediato, eu fico triste quando eu olho a oferta de Davi. Eu te juro que dá, sabe, aquele palavreado, aquela inveja. Puxa, como eu gostaria de dar uma oferta como Davi. Mas quando eu olho aquela mulher, já de idade, viúva, entregando, sabe, uma moedinha, e Jesus dizendo: olha, essa entregou uma verdadeira oferta, porque ela entregou tudo o que tinha. Os outros entregaram o que era sobra, entregaram simplesmente por causa da vaidade, para aparecer, mas ela entregou tudo o que tinha, e a recompensa é 100 vezes mais. Essas promessas impressionantes ilustram a generosidade do Mestre a quem os cristãos, diga, nós servimos. Isso mostra a recompensa de todo o sacrifício que nós fazemos, mostra o amor e a generosidade que o nosso Mestre, o nosso Deus tem. Podemos fazer algo tão simples e tão pequeno, um simples sacrifício, mas o Senhor vai nos recompensar. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, ele faz uma promessa especial para os discípulos. Jesus fica tão animado que ele diz: vocês vão receber 100 vezes mais, você, Pedro, os seus irmãos e todos que fizerem um sacrifício pelo Evangelho, receberão 100 vezes mais, e perseguições. Esta parte ninguém quer receber, né? Quem faz sacrifício recebe 100 vezes mais, e perseguições nesta vida, e recebe a vida eterna. Recebe nesta vida e na vida eterna. Diga, nesta vida eu vou receber 100 vezes mais. E fala bem, e perseguições. Ah, bom. E na vida futura, a vida eterna. Diga, eu vou receber a vida eterna. Então a promessa de Jesus, ela é muito boa. E é uma promessa de amor que envolve esta vida aqui e a vida futura, a vida eterna. Mas como nós estamos falando, Jesus faz uma promessa a Pedro, aos seus irmãos, os discípulos que estavam ali, e a todos os cristãos. Mas aos 12 discípulos, ele ainda acrescenta algo. Ele diz que eles vão receber tronos. Agora me fala uma coisa, nós já estamos caminhando, e você já sabe qual é a mentalidade de Jesus, a sua doutrina, e o que os discípulos pensavam. Quando Jesus fala para os discípulos, para os 12 discípulos, porque esta é uma recompensa para os 12 discípulos, não para todos, mas ele diz para os 12, vocês vão receber tronos. O que você acha que os discípulos pensaram? Uma roupa de príncipe, não é isso? Puxa, vou ser como aquele príncipe, aquele jovem príncipe que veio conversar com Jesus. Eu vou ter uma roupa especial, eu vou ter um palácio, eu vou ter um trono. Cada um de nós será um príncipe para cada tribo. Cada tribo, as 12 tribos, receberá um príncipe. E cada um de nós, dos 12, seremos um príncipe das tribos. E Jesus será o nosso rei. Não é isso? Lembra que nós começamos o ensinamento e a doutrina dos 70 discípulos? Lembra que Jesus tomava muito cuidado para dizer:
o meu reino é dos céus? Para que não houvesse uma confusão e não pensassem que ele seria um líder revolucionário, armado, e que tomaria o poder de Roma. Lembram disso? Mas quando Jesus fala isso, o que os discípulos vão pensar? Agora a questão é, diga, pastor, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus passa a sua vida toda querendo dizer, olha, não se enganem, o meu reino não é desta terra, não é deste mundo, o meu reino é dos céus. Eu não sou um líder, um profeta, um revolucionário. A minha luta não é contra Roma. Eu não vou tirar vocês do domínio de Roma. E agora Jesus parece que diz o contrário. Vocês vão receber tronos. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou o rei dos reis. Eu sou o rei de Israel. E eu vou restaurar Israel. Eu vou tirar Israel da mão de Roma. Eu vou ser o rei. E vocês vão ser os meus príncipes. E cada um de vocês terá um trono sobre cada tribo. Não é óbvio? Se você fosse discípulo de Jesus lá, não é isso que você ia pensar? Não foi isso que Jesus falou? Agora me pergunta, mas pastor, por quê? Vou responder só para quem está com dúvida. É porque tem gente que já sabe. As promessas, elas têm algo especial. As promessas sempre vêm como um arco. Você sabe que eu não gosto de falar arco-íris, mas estamos falando do arco-íris. Porque íris é um demônio. E não é arco-íris, é arco. Não é de íris, é de Deus. Mas toda promessa, ela é como um arco. É uma promessa. E tem aquela áurea, sabe, de encantamento, de misticismo. Sabe aquelas cores que nos conduzem? Toda promessa tem isso. Então Jesus não estava preocupado se os discípulos iam pensar que ele seria rei e eles seriam príncipes. Mas a promessa, ela carrega esta magia, este encanto que encanta as crianças. Eu vou te explicar algo, acho que você vai entender. Quando eu era pequeno, bastante tempo atrás, eu não lembro de muita coisa, mas algumas coisas são marcantes. Eu lembro que eu estava com meu pai e a família toda num carro. Nós estávamos viajando e deu uma chuvinha como hoje, mas logo saiu um arco. E o arco estava muito bonito, colorido. E eu era pequeno, devia ter 6, 7 anos. E eu falava, pai, corre, acelera o carro aí, para que a gente chegue no final do arco-íris, do arco. E meu pai falava, vamos, porque lá no final tem um. Acho que vocês estão começando a entender. E eu, como uma criança, sabe, deslumbrando aquele arco, aquelas cores que me atraíam. Eu corria em direção ao final do arco, atrás de um pote de ouro. Eu nem sabia o que ia fazer, eu acho que eu ia comprar tanto doce, tanto chocolate, mas eu falava, pai, corre, porque vai que alguém chegar primeiro. E eu falava, corre, pai, meu pai acelerava o carro, brincando comigo, né? E quando nós chegamos no final do arco, o que tinha lá? A experiência foi diferente. A mesma coisa acontece com essa promessa em relação aos 12. Quando Jesus está falando da recompensa, 100 vezes mais. E ele diz, para vocês, os 12, vocês terão tronos. De imediato os discípulos pensam em uma revolução. Jesus rei e eles príncipe. E Jesus, tudo bem, deixa eles pensarem nisso. Parece que Jesus até alimentou o lado infantil com as cores do arco em relação a essa promessa. Mas quando os 12 apóstolos chegaram no final, eles não encontraram tronos, mas eles se tornaram príncipes, sacerdotes reais.
Não há maior autoridade e glória que os discípulos receberam, maior do que os juízes que julgaram Israel, maior do que os sacerdotes, do que Samuel, maior do que os reis. E quando eles chegam no final da promessa, como se tivessem chegado no final do arco, eles não encontraram um trono, mas eles se tornaram, pela maturidade e pelo discernimento, eles entenderam que eles eram príncipes eclesiásticos, príncipes não de uma Jerusalém de Israel terrena, mas da Jerusalém de Deus, do reino de Deus. Tanto é que a recompensa era tão boa que eles falaram: podem nos matar. E todos eles se tornaram mártires. Todos eles se tornaram mártires. Porque eles viveram, sacrificaram e se tornaram príncipes apóstolos. Por isso, muitas vezes acontece esta questão, sabe? A promessa, ela tem este lado, entre aspas, mágico, místico, carregado de arco, carregado de cores, de imaginação infantil. Mas quando a promessa de Deus acontece, diga, porque ela acontece. Ela pode ser, geralmente é diferente daquilo que imaginamos no começo, mas ela é sempre melhor do que nós imaginamos. Vocês estão entendendo? Ela é como o arco, ela é como o sol que vai nascendo e a luz das estrelas vão sendo ofuscadas. Vale a pena fazer um sacrifício? Você tem feito sacrifícios? Você tem vivido a doutrina do sacrifício? Como eu falei, quando tudo isso acontece, estamos prontos para pensar que fomos enganados. Mas, ao recebermos as bênçãos, já não pensamos mais deste modo. As bênçãos de Deus podem chegar de formas diferentes do que esperamos, porém serão sempre o melhor para cada um de nós. As promessas de Deus nunca são uma ilusão. Os discípulos pensaram em um trono normal, natural, mas quando a autoridade, o poder e a autoridade dada por Deus para serem príncipes espirituais chegou, eles falaram: puxa, como eu fui pequeno e infantil, eu pensei que eu ia ter uma roupa de príncipe, que eu ia ter um trono, que eu ia ser líder de uma tribo, mas o Senhor me entregou algo muito maior. Eu não tenho vestes de príncipe, eu não tenho um trono, mas eu sou uma grande autoridade, a maior autoridade que a Bíblia registra sobre a Nova Jerusalém, sobre o povo de Deus. Diga: Deus vai dar o melhor. Por isso nós estamos falando sobre sacrifício e as recompensas, e nós estamos vendo se realmente há recompensa. Hoje a ambição, o egoísmo, a sabedoria do mundo e as artes sociais têm muito frequentemente direcionado os tronos aos falsos apóstolos que nunca abandonaram nada por amor a Cristo. Nos céus existirá glória e ninguém será elogiado por engano ou adulação. A verdadeira honra será negada a quem não for digno dela. Nenhum indigno deverá, com ambição, procurá-la, onde ninguém, além dos dignos, terá permissão de estar. Hoje há muitos líderes que não são líderes, há muitas pessoas sendo elogiadas, há muitas pessoas recebendo honras, mas tudo debaixo de mentira e de engano, porque o mundo tem a capacidade de honrar aqueles que não fazem sacrifício nenhum. Diga: o mundo tem a capacidade de honrar aqueles que não fazem sacrifícios. Mas a Bíblia nos ensina que honra a quem honra,
Não podemos honrar aqueles que não honram. Por isso, pode ter certeza que o Senhor vai te honrar muito, porque em meio de um feriado, num dia chuvoso, você está aqui na casa do Pai, com o coração alegre, e o Senhor vai te honrar por isso. Há muitos cristãos, mas há alguns cristãos que fazem sacrifícios, e você vai receber 100 vezes mais. Há líderes que fazem sacrifício, há obreiros que chegam mais cedo e fazem sacrifício, e tudo que você faz com amor, e você sacrifica ao Senhor, você vai receber 100 vezes mais. Esta promessa, de forma semelhante à promessa especial feita aos 12, também tinha uma dupla referência: o temor e a obediência a Deus. São representados como proveitosos para ambos o mundo. Então, todo sacrifício, ele tem que carregar, primeiro, o temor e a obediência. E todo sacrifício vai ter uma recompensa no mundo presente e na vida futura. Mas quando falamos da vida eterna, não conseguimos ter uma dimensão de como vai ser a vida eterna. É mais fácil nós pensarmos que a vida eterna vai ser chata. Pastor, vai ser um tédio no céu. Pensou, pastor? A vida inteira, toda a eternidade, não tem fim, adorando a Deus, vai ser muito chato. E tem pessoas que preferem e acham que o inferno vai ser legal. Nós não temos um real entendimento sobre a vida após a morte, mas nós temos que confiar nela, nós temos que crer nela. Não tem como falar de sacrifício e de recompensa sem termos em mente a vida após a morte, a vida eterna. Ela existe, ela é real. Por mais que possa parecer uma terra distante, algo que não podemos entender, mas ela existe e é uma recompensa. Muitos hoje já não falam mais nem de céu e nem de inferno. Muitos hoje já não falam mais sobre pecado, sobre arrependimento, mas isto é a base. Jesus falou mais do inferno do que do céu, mas o céu é a recompensa para aqueles que sacrificaram, aqueles que disseram: eu amo o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Abri um parênteses aqui antes de encerrar. Eu quero lembrar para você que Pedro era casado, não era? Pedro tinha sogra, e um dia Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus fez todo tipo de milagre, até aqueles que a gente não gosta. Mas a palavra diz que eles deixaram tudo, de imediato, deixaram as redes, deixaram os barcos, os seus negócios, os seus pais, e seguiram a Jesus. Mas nós sabemos que havia um grupo muito grande que seguia Jesus. Além dos 3, dos 12, dos 70, dos 120, havia aproximadamente 350 pessoas. No final, 500 pessoas que seguiam Jesus. E dentre esta multidão, com certeza estava a mulher de Pedro. A questão não é você falar: puxa, ainda bem que Jesus me chamou, agora eu vou deixar minha mulher para trás, agora eu vou ignorar minha mulher, agora eu vou dar entrada nos documentos e vou pedir divórcio. Não é isso, não significa isso deixar para trás. Deixar para trás significa que eles estão atrás de você e que na sua frente está Jesus. Jesus está em primeiro lugar e os outros estão atrás, foram deixados para trás, eles te acompanham. Pedro tinha mulher. Em algum dia você vê o texto bíblico dizendo: hoje Pedro faltou, porque a sua mulher não estava bem. Hoje Pedro não veio à igreja, porque a sua sogra estava com febre.
Se a sua mulher não estivesse bem, se a sua sogra estivesse com febre, não sei por que a risada. Não importa o que acontecesse, em primeiro lugar é Jesus, em primeiro lugar é a obra. Não significa que ele não amava a mulher, não significa que ele abandonou a mulher, não significa que ele não socorria a sua mulher, mas é comum encontrar as pessoas e a pessoa diz assim: puxa pastor, eu não fui domingo. Eu falei: puxa, que pena, perdeu, cuidado para não se perder. Aí ele fala: não pastor, estou firme. Sabe o que é? Que a minha mulher teve um negócio aqui, sabe, teve um revertério, então eu acabei não indo. Ah, é? Ela não estava bem? Pastor, faz uma semana que ela não está bem. E o lazarento vai na hora do culto. Faz uma semana que a mulher não está bem. Mas ele não pode faltar no serviço. Ele não pode levantar do sofá. Ele não pode ir na hora do jogo dos Santos. Ele tem que ir no hospital, levar a mulher dele na hora do culto. Aí fala: não pastor, eu sou discípulo, eu sou fiel. Aí vem para a igreja: santo. Não é só. Pela manhã eu te encontrei. Não é crente nada, gente. Ainda há coisas que o impede de seguir a Jesus. Como é que uma pessoa da sua família está doente há uma semana e você deixa para levá-la e socorrê-la na hora da reunião? Primeiro, você não ama a sua mulher, porque se ela está doente há uma semana e você não fez nada. Primeiro, você não ama a sua mulher. Segundo, muito menos a Cristo. Agora vamos ver se tudo que nós semeamos recebemos 100 vezes mais. Porque nós falamos sobre o sacrifício, as recompensas do sacrifício, falamos sobre a recompensa dos 12, o trono, e o entendimento que nós temos quando Jesus fala sobre a regeneração, a restituição de Israel e o trono para os 12. E agora vamos finalizar entendendo sobre 100 vezes mais. Em primeiro lugar, a promessa será cumprida com bondade e com a regularidade de uma lei. O que Jesus falou não são palavras ao vento, mas é uma palavra que não volta atrás. É uma lei, e ela vai ser cumprida com amor e com o rigor de uma lei. Por isso, tudo que nós sacrificamos de todo o coração, nós teremos uma recompensa, e esta recompensa é 100 vezes mais nesta vida e a vida eterna. Por isso, em primeiro lugar, a promessa será cumprida com bondade e com a regularidade de uma lei. Se não, diga se não, confinarmos a nossa visão à vida individual, mas incluirmos gerações sucessivas. Então, para que eu possa entender que todo sacrifício que eu faço, eu recebo 100 vezes mais, eu preciso primeiro entender as leis universais, as leis de Deus, o princípio de Deus. Porque o que Jesus prometeu está baseado no amor, em uma lei do reino. E eu tenho que entender que isso vai se cumprir, não quando eu penso simplesmente no eu, mas quando eu penso nos meus filhos, e na segunda e na terceira geração. Por isso, a promessa vai se cumprir. Deus vai fazer com amor e com o rigor de uma lei. Mas eu não posso esperar que o que eu sacrifiquei, eu mesmo receba. Pode ser que aquilo que eu sacrifiquei, quem vai receber 100 vezes mais seja o meu filho, ou então a segunda e a terceira geração. Vocês estão entendendo? A recompensa não é imediata. Ela pode, e ela vai se cumprir até a segunda e terceira geração. Nós falamos sobre Davi no começo, não falamos? Eu acredito que na Bíblia não há uma pessoa que entregou uma oferta a mais do que Davi. Eu posso estar errado,
Mas na Bíblia eu acredito que não há uma pessoa que entregou uma oferta maior do que Davi. Davi recebeu 100 vezes mais. Primeiro, Davi não ficou pobre, não deixou de ser um príncipe e um rei. E ele recebe o título de um homem segundo o coração de Deus. Então, no meu conceito, Davi foi o homem que entregou a maior oferta dentro do contexto bíblico. Valores, estou falando de valores. Ele entregou a maior oferta em valores. Ele não deixou de ser rico, não deixou de ser um príncipe e um rei, mas ele se torna um homem segundo o coração de Deus. Agora me fala uma coisa: Davi recebeu 100 vezes mais? Diga não. Pode confiar, diga não. Tenho certeza, pode dizer não. Quem recebeu 100 vezes mais? Você está disposto a fazer um sacrifício pela sua casa? Porque nós podemos semear e pode nascer um lírio do campo, que amanhã está seco, sendo queimado. Nós podemos semear e nascer um cogumelo, que em 12 horas ele se levanta, em 12 horas ele morre. Mas nós podemos semear uma árvore, um carvalho, uma árvore nobre. Então a grande questão da recompensa é que muitas vezes nós fazemos o sacrifício com o coração no eu, no egoísmo. Eu sei que muitas coisas que eu sacrifico, quem vai colher vai ser os meus filhos. Você está disposto a fazer um sacrifício? Agora vamos para a oferta. Eu falei de Davi, a oferta mais valiosa em valores, em ouro, prata, pedras preciosas, madeira e utensílios para construção. Mas a oferta mais importante, quem fez? Diga com toda certeza: Abraão. E isso deu a ele o título de pai da fé. Deus mudou o nome dele. Eu sempre falo, nosso nome, nós recebemos um nome quando nascemos. Nós recebemos um nome, uma missão, quando nos arrependemos e passamos pelo batismo nas águas, o nascimento espiritual. Quando eu tenho um nascimento natural, os meus pais, alguém me dá um nome. Quando eu tenho um nascimento espiritual, Deus me dá um nome que carrega uma missão. Quando eu me caso, o meu nome pode mudar, mas quando eu faço um sacrifício, o meu nome também pode ser mudado. E Abraão se torna Abraão, o pai da fé, por causa da sua oferta, do seu sacrifício. Ele tinha quantos filhos? Vamos entrar no texto histórico, mas diga um filho. Mas a partir do momento que ele sacrificou o seu filho, quanto você acha que começou a valer aquele filho que ele tinha? Começou a valer por mais de 100 filhos. Porque o valor muda quando nós sacrificamos. As pessoas muitas vezes podem dizer: o pastor não ama, o pastor só pensa em Deus, o pastor deixou tudo por amor a Deus, ele sacrifica a sua família, os seus filhos, mas a verdade é que aquilo que eu sacrifiquei, que está para trás de mim, tem um valor muito maior do que para aqueles que não sacrificaram. Eu sacrifiquei meu casamento. Um dia, passando por uma dificuldade, e Deus falou: eu quero a sua aliança. E eu falei com os meus discipuladores, falei assim: olha, o apóstolo vai para Israel, e Deus pediu para que eu entregasse uma oferta, a minha aliança. E eu falei para o meu discipulador: eu vou arrancar a minha aliança do meu dedo, vou conversar com a minha esposa e vou entregar de oferta. E ela falou: Marcos, não é bem assim. Deus não quer a sua aliança que está no dedo, esse pedacinho de ouro. Deus quer a sua aliança. E aí eu entendi. E eu tirei a minha aliança do dedo, levantei aos céus e falei: Senhor, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é o meu casamento. Eu entrego ao Senhor como uma oferta.
Graças a Deus coloquei a aliança de novo no dedo. Mas passado algumas semanas, eu recebi um anel. Deus confirmando, eu recebi a sua aliança e agora eu tenho uma aliança com você. E ela não era só um pedaço de ouro, era um pedaço de ouro com uma pedra preciosa. Por isso eu quero dizer que tudo aquilo que você sacrifica e coloca para trás de você vai ter um valor muito maior do que aquilo que está na frente, na sua frente, entre você e Deus. Pode ser que você ame o seu filho hoje e você fala: eu não vou sacrificar o meu filho, eu não vou colocar para trás. Eu amo mais o meu filho do que ir à casa do Senhor e servir a Deus. Mas quando você pega e sacrifica o seu filho, ele deixa de ter o valor de um filho. Você coloca ele para trás. E a partir de agora ele te segue. E ele tem o valor de 100 filhos. Este que era o valor de Isaac. Um sacrifício que valeu a pena. Um filho que se tornou valioso. E um filho que entendeu o princípio da semeadura e da colheita. Porque poucos anos à frente ele lança a semente naquela mesma terra deserta. E cada semente deu 100 vezes mais. Por isso a primeira coisa para que você entenda que cada sacrifício, a promessa será cumprida com bondade e com a regularidade de uma lei. Se não confinarmos a nossa visão à vida individual, mas incluirmos gerações sucessivas. E em segundo lugar, a promessa pode ser cumprida de mais de uma maneira. Mais de uma maneira. Me dê um exemplo, pastor. Fala, me dê um exemplo, pastor. Pode ser que Pedro, ele abriu mão das redes e do seu barco. E ele não recebeu 100 redes e 100 barcos e voltou a ser um pescador, por mais que no final ele desejou. Mas essa não era a promessa. Mas ele deixou a rede e o barco. E com certeza ele recebeu como discípulos, como amigos, como irmãos em Cristo, como pessoas que amavam a Deus acima de todas as coisas, pessoas que entregavam ofertas alçadas e que investiam no Evangelho. 100 pescadores. Então ele não recebeu 100 redes e um barco novo, 100 barcos novos, porque ele deixou a rede e o barco. Mas ele recebeu 100 redes, 100 comerciantes empresários que se entregaram e começaram a investir no reino. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que funciona a lei da recompensa do sacrifício?